Bom dia aos amigos e às amigas. Ontem nós recebemos algumas mensagens de agradecimento por termos feito algumas advertências, acerca de algumas traduções que dissemos que não são confiáveis e até, para ser sincero, são desorientadoras, Então, eu queria começar a repetir esse ponto, porque de nada vai adiantar a gente estudar traduções da Bhagavad Gita onde Krishna é usado assim como um artifício poético do autor, com um pano de fundo para que ele possa se valer de sua especulação, e Krishna nesse caso se torna apenas um personagem histórico sem importância. Então isso é comum entre alguns autores que querem simplesmente satisfazer seu ego e apresentar sua própria filosofia. Então temos que evitar isso. Então agradeço as manifestações que foram feitas e queria reiterar aqui esse ponto, que é melhor a gente evitar ler Bhagavad Gita, que tem argumentos mundanos, uma visão material desse texto que é tão sagrado, Isso só vai aumentar nossas próprias, propensões egoístas, vai nos desencaminhar de qualquer forma da compreensão correta que a gente precisa ter dos verdadeiros princípios da Bhagavad Gita. A verdade é que um estudioso autêntico, podemos dizer assim, da Gita, ele vai aceitar ser orientado pela sucessão discipular devocional, que já mencionamos ontem, que é o Parampara, uma escola que tem uma tradição que começa realmente com a Juni. E a maneira correta de se compreender, de se assimilar esses temas que são tão filosóficos e tão profundos teologicamente é esse, através de um devoto puro. Por isso escolhemos a tradução de Prabhupada. Se a gente for analisar historicamente, a tradução de Prabhupada, que tem cerca de 50 anos, ela teve um poder sobrenatural, ela encaminhou assim uma quantidade incontável de leitores para Krishna, não afastou ninguém de Krishna, E essa é a característica especial da Bhagavad Gita de Prabhupada. É um texto, num sentido, ele é simples, ele é direto, ele é absolutamente coerente e compreensível. Então, Krishna é o orador da Gita, ele é a meta do estudo da Gita. A gente precisa estudar uma tradução que esteja de acordo com essas verdades, que não nos desvie desse ponto central. É claro que existe uma mensagem central, mas a mensagem da Gita ela é feita de forma tão genial que só uma pessoa que possui Bhakti no coração, um devoto mesmo, vai conseguir perceber a mensagem. Ou seja, é uma linguagem muito mágica, muito mística, muito misteriosa, e a gente só vai entender com a ajuda de um devoto como Prabhupada. Por isso, na sua maravilhosa introdução ao Bhagavad Gita como ele fez uma série de advertências que são muito pertinentes, Uma delas é sobre a atual era de Kali, que numa época como essa, as pessoas em geral estão mais do que nunca sob o encanto de Maya, essa energia ilusória, a energia externa de Krishna, e nessa ilusão todo mundo acaba acreditando que a felicidade pode acontecer se a gente simplesmente melhorar os nossos confortos materiais. Esse é o papel de Maya, A Maya faz com que a gente acredite que existam soluções materiais definitivas. Por isso Prabhupada dizia: problemas materiais, soluções espirituais. O grande problema material é acreditar que nós somos quem nós não somos, ou seja, que nós somos esse revestimento corpóreo material. Então esse é o grande problema e, consequentemente, a grande solução é o autoconhecimento espiritual, é entendermos que a nossa posição original, real, eterna, é parte integrante da divindade. Se nós entendermos isso, nós também vamos entender que a nossa função verdadeira é nos conectar à divindade suprema. E se a gente consegue fazer essa conexão, isso é yoga, a gente vai encontrar a paz verdadeira, a felicidade plena que a gente está procurando. Caso contrário, isso não vai ser possível, não vai ser em Maya, influenciado pela ilusão, que a gente vai encontrar a verdadeira felicidade. Não vai ser satisfazendo nossos sentidos, nossa mente, nossos intelectos, que a gente vai encontrar a paz interior. Ao invés disso,
ao invés de tentar satisfazer nossos próprios interesses, a gente tem que pensar, tem que agir, tem que se comportar de modo a agradar a divindade suprema. É isso que a Gita ensina. Esse é Bhakti Yoga, é o caminho que nos conduz à perfeição. Esse é o ponto central da Bhagavad Gita. E desde o início, se nós realmente queremos nos beneficiar do estudo da Gita, a gente tem que entender esse ponto. Se a gente partir desse ponto, a gente vai se livrar do ego falso e vai passar a ter o nosso ego verdadeiro como referência. O ego falso é aquele que tenta ser feliz sem Deus, e o ego verdadeiro vai fazer a gente entender que somos partes de Deus e devemos, de alguma forma, conseguir nos harmonizar a Ele. E outro ponto extremamente valioso que Prabhupada expõe na introdução é que a Bhagavad Gita ensina 5 verdades básicas, né? São elas: primeira, Ishvara, o controlador, Deus. Segundo, as divas, os seres vivos, né, que são controlados por Ishvara, por Deus. Também se discute 3, Prakriti, a natureza material, que, como sabemos, ela é dividida em ignorância, paixão e bondade, os 3 modos da natureza. 4, Kala, que é o tempo eterno, e esse tempo faz com que essa existência material se manifeste através das eras, das 4 eras que vão se repetindo, e finalmente Karma, que são as atividades que os seres vivos acabam executando dentro desse mundo e ficam presos, né, às reações. Então, repetindo, Ishvara é Deus, é o controlador direto e indiretamente de tudo o que acontece aqui nessa manifestação cósmica. E se alguém pensa que está fora do controle de Ishvara, com certeza essa pessoa está em Maya, está confusa. A verdade é que nós realmente estamos sob o controle em todos os aspectos da nossa vida. Isso é um dos temas mais importantes que o Bhagavad Gita esclarece, né? Ishvara, o controlador supremo, e também as divas, os seres vivos que recebem, que estão sob seu controle dentro da Prakriti, energia material, o que ocorre sob a influência do tempo, Kala, e dentro da jurisdição da lei do karma. Então, desses 5 tópicos básicos da Bhagavad Gita, Ishvara, ou a divindade suprema, ou Krishna, ou Alá, ou Jeová, não importa, é o maior de todos. E mesmo a natureza material, segundo a própria Bhagavad Gita, ela não é independente, ela age sob a direção de Ishvara. Mayayadhyakshena prakriti suyate satyaracharan. Esse verso fala isso, que Krishna está dizendo que essa Maya, essa natureza material, funciona sob a direção dele. Isso fica claro. Então, todos os fenômenos maravilhosos que acontecem nessa natureza cósmica, a gente tem que ver por trás de tudo isso a mão de Ishvara, desse grande controlador. E um ponto importante que vai ficar cada vez mais claro, né, no nosso estudo é que os seres vivos, as divas, elas são aceitas como partes integrantes de Ishvara, assim como, sei lá, uma partícula de ouro também é ouro, uma gota d'água do oceano também possui as mesmas qualidades da totalidade da água do oceano. Então, da mesma maneira, todo ser vivo é fundamentalmente parte integrante do controlador supremo, de Ishvara, ou Bhagavan. Todo ser vivo tem, em quantidade diminuta, todas as qualidades de Ishvara, e podemos dizer que nós somos Ishvaras diminutos, ou Ishvaras subordinados. Krishna é o Ishvara supremo, o Ishvarão, eu brinco e digo isso, né? E nós somos os Ishvarinhos, os Ishvaras pequenininhos, infinitesimais. Isso explica, inclusive, a tendência que todos nós temos de controlar, porque somos Ishvaras. Não é à toa que os seres vivos tentam dominar, tentam controlar a natureza, o espaço, ou o que quer que seja. A gente tem essa tendência de controlar, porque essa tendência existe em Krishna e somos uma partinha dele, mas como nós não somos Krishna, quando a gente passa da conta, da nossa cota de controle, a gente quer dominar coisas que existem dentro dessa natureza material mais do que podemos, mais do que devemos, aí a gente fica atado à lei do karma. Isso também é explicado de forma muito clara na Bhagavad Gita. E antes de mais nada,
A gente precisa entender o que é essa natureza material, né? É explicada na Gita como apara prakriti, ou seja, uma energia inferior, né? Uma natureza inferior, apara é inferior. E a diva, o ser vivo, é para prakriti, é uma energia superior. A gente tem que entender que ambas as prakritis, inferior e superior, elas estão sob o controle de Ishvara. Isso é mencionado no 7º capítulo da Bhagavad Gita, por exemplo, quando Krishna fala apareyam itastva anyam prakritim vidima param jivabhuta. A natureza material, ele diz, a minha prakriti, a minha energia inferior, ela existe, mas acima dela existem os seres vivos que são a minha energia superior, que estão dando vida à matéria. E além disso, a natureza material, como já dissemos, ela é constituída pelos 3 modos da natureza: ignorância, paixão e bondade. E acima de tudo isso existe o tempo eterno. Então essa mistura dos modos da natureza, o controle e a jurisdição do tempo acaba induzindo o ser vivo a agir sob a influência de Maya, e ele fica preso à lei do karma. O problema é que a alma nesse mundo, ela está aqui desde tempos imemoriais e tem realizado atividades materiais desde então. Então todos nós estamos profundamente condicionados, e por isso a gente às vezes goza do fruto de algumas atividades, às vezes a gente sofre. São as reações kármicas. Não há nada em nossa vida que não esteja sendo direcionada, influenciada pelo karma. A gente goza, a gente sofre dos resultados das nossas ações passadas, aí na forma de saúde, ou de doença, de pobreza, ou de riqueza, facilidades ou dificuldades familiares, emocionais, mesmo no campo de negócios, no campo afetivo. Tudo, absolutamente tudo, está sob o controle da lei do karma. E esses 5 temas, Ishvara, Diva, Prakriti, Kala e Karma, são muito profundos, e não há como a gente falar sobre compreensão espiritual sem entender muito bem esses 5 temas, né? E a boa notícia é que todos esses 5 temas, eles são explicados de forma muito detalhada na Bhagavad Gita. E desses cinco a gente tem que entender que 4, o Senhor Supremo, que é Ishvara, as divas, os seres vivos, Prakriti, a natureza material, e Kala são eternos, né? Somente o karma é temporário, né? Então o Senhor, os seres vivos, a natureza, o tempo, todos eles estão interrelacionados, são eternos, mas karma não é eterno. Obviamente o karma é muito antigo, mas é possível se livrar dele através da entrega amorosa a Deus. A gente pode modificar os resultados do nosso karma quando nós estudamos Bhagavad Gita, adquirimos conhecimento, porque também essa busca pelo conhecimento é uma forma de nos entregarmos a Deus, né? Faz parte do processo. E quando a gente satura a nossa consciência com conhecimento espiritual, o que vai acontecer é que a gente vai passar a adotar um modo de vida pura, sob a proteção da energia espiritual divina, e aí o karma não vai atuar mais em nossa vida. E para finalizar, é importante a gente ressaltar a posição de Ishvara, né? O Senhor Supremo, ele é a consciência suprema, e nós, as divas, somos também consciência, mas não somos supremos, né? Segundo a Gita, em nenhuma fase a diva vai alcançar uma perfeição na qual ela se torna suprema. Então existem pessoas que apresentam essa teoria que a diva pode se tornar um Ishvara supremo, mas a gente, estudando aqui, vai ver que é uma teoria desorientadora. Essa distinção entre a diva e Ishvara sempre vai existir. Ela é explicada no 13º capítulo da Bhagavad Gita, que Krishna reside em todos os corpos, ele está juntamente com a diva dentro de cada corpo, e ele é consciente de todas as divas, mas a diva, ela só é consciente do seu corpo em particular, né? Então esse Ishvara, ele vive no coração de todos, ele é a super-alma, e ele é plena e irrestritamente consciente de cada uma das divas que existem na criação material, e ele no coração de todo mundo está tentando instruir a todos, fazendo com que todos consigam satisfazer seus desejos e avançar em consciência de Krishna. Por isso a Gita afirma que dos 5 itens, Ishvara, Diva, Prakriti, Kala e Karma, 4 são eternos, mas o karma não é eterno. Então, finalmente, a Gita ensina como a gente pode purificar a nossa consciência
com isso, a gente poder realmente encontrar essa felicidade que falamos no início. Então, como isso é possível? A gente tem que ajustar todos os nossos pensamentos, sentimentos, desejos e as nossas ações à vontade de Ishvara. Na verdade, somente isso vai fazer com que a gente encontre a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. E não é preciso a gente parar de agir, porque se eu atuar eu vou me envolver com a lei do karma. Não, nós devemos agir, mas precisamos purificar nossas atividades, purificar nosso trabalho, tornando a nossa ação devocional. E qualquer atividade, por mais aparentemente corriqueira que seja, ela realmente, se for executada para a satisfação de Ishvara, vai ser uma atividade transcendental, vai nos ajudar na purificação e vai nos elevar a um autoaperfeiçoamento. Então é isso que a Bhagavad Gita nos ensina, a purificar a nossa consciência, e com a consciência purificada a gente vai saber atuar nesse mundo de forma a agradar o Senhor Supremo. Isso é Bhakti Yoga. Hare Krishna. Hari